Nesse vídeo você vai descobrir como Deus tem uma estratégia específica para alcançar cada grupo étnico e cultural da Terra. E como você faz parte dessa missão grandiosa que vai muito além das fronteiras geográficas. A verdade é que missões transculturais não são apenas sobre você ir para outro país, mas é sobre quebrar barreiras que separam pessoas do amor transformador de Cristo. Você sabia que quando Paulo pregou em Atenas, ele não simplesmente traduziu uma mensagem que ele já tinha pronta, ele adaptou completamente a sua abordagem para falar ao coração daquela cultura que era totalmente diferente da dele. E hoje você vai entender como isso muda completamente a nossa forma de ver a evangelização. Olá, eu sou Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Meus amigos, durante anos servindo a Deus em diferentes ministérios, diferentes culturas, eu descobri que uma das maiores barreiras para o crescimento da igreja não é a barreira geográfica, na verdade é a barreira cultural. Quantas vezes nós tentamos evangelizar usando a nossa própria linguagem, o nosso próprio método, os nossos próprios costumes, sem perceber que nós estamos, na verdade, construindo muros ao invés de construir pontes. Então a lição de hoje ela vai revolucionar o seu entendimento sobre missões. Porque quando nós falamos sobre missões transculturais, nós não estamos falando apenas de ir para outro país. Nós estamos falando sobre uma mentalidade bíblica que reconhece que Deus ama cada pessoa individualmente e tem uma estratégia específica para alcançar cada grupo de pessoas. E como nós vimos nas lições anteriores desse trimestre, Deus estabeleceu Israel como sendo uma nação missionária desde o início. Mas hoje nós vamos ver como essa vocação ela se expande para toda a igreja e como cada um de nós pode participar dessa missão transcultural, seja atravessando o oceano para cumprir ela, ou seja atravessando a rua na frente da sua casa. O primeiro ponto que nós precisamos entender é fundamental. A cultura de um povo é um dos maiores desafios para pregar o evangelho, mas também pode ser a nossa maior ferramenta missionária. Quando olhamos para Atos capítulo 17, no versículo 23, nós vemos Paulo pregando em Atenas. Agora escuta isso aqui. Paulo não chegou em Atenas com o seu sermão pronto. Ele observou a cidade, ele caminhou pelas ruas daquela cidade, ele estudou os altares que tinha ali naquela cidade, ele entendeu a filosofia grega. E quando ele chegou no Areópago, ele disse assim: passando e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais e não conheceis, é o que eu vos anuncio. Olha só que estratégia maravilhosa que Paulo encontrou. Ele encontrou um altar que era dedicado a um Deus que era desconhecido. E é justamente sobre esse Deus desconhecido que ele conseguiu pegar o gancho para poder pregar para aquelas pessoas. Paulo entendeu que missões transculturais não é sobre impor a nossa cultura, mas é sobre comunicar o evangelho através da cultura do outro. Durante todos esses meus anos de vida, afinal de contas, eu nasci praticamente dentro da igreja. Eu ouvi muitas histórias sobre missionários que fracassaram porque eles tentaram plantar igrejas exatamente da forma como elas funcionavam na sua cultura de origem. Mas eu também ouvi testemunhos sobre outros que prosperaram porque eles aprenderam a língua, eles entenderam os costumes, eles respeitaram aquelas tradições que não contradizem a palavra de Deus. Então, a cultura de um povo é como se fosse o idioma daquele povo. Você pode falar português para um chinês, mas se ele não entender o português, a sua mensagem não vai chegar nele. E da mesma forma, você pode pregar as verdades do evangelho, as verdades mais profundas da Bíblia, mas se você não adaptar a sua mensagem, não adaptar a sua comunicação para a cultura da pessoa, você está criando barreiras desnecessárias. Teve um tempo na minha vida que as pessoas me achavam muito estranho. Por que, Renato, que eu era estranho? Eu era estranho porque eu tinha uma banda de rock. Do nada, eu sempre cantei na igreja e do nada eu fiz uma banda de rock. A minha banda de rock era uma banda de evangelismo. E por que eu fiz essa banda de rock? Porque eu queria atingir aquelas pessoas que gostavam do rock, mas ela não pararia para escutar um louvor. Então eu coloquei a mensagem do evangelho dentro de uma fórmula que agradaria aquelas pessoas. E então nós passamos anos, anos e anos ministrando através do rock ali na cidade de Campinas, Hortolândia, todo o interior de São Paulo.
Nós fizemos exatamente aquilo que Paulo fez. Nós adaptamos o evangelho para que aquela pessoa que talvez não o entenderia de outra forma pudesse parar e ouvir o que o Espírito tinha para dizer para ela. Jonas, ele aprendeu isso também de uma forma muito difícil. Quando Deus mandou Jonas para ir para a cidade de Nínive, Jonas ele fugiu, ele não quis ir para lá. Por que ele não quis ir para lá? Porque os ninivitas eram inimigos de Israel. Eles tinham uma cultura completamente diferente. Eles adoravam outros deuses e Jonas ele estava com uma cegueira cultural. Ele não conseguia ver que Deus amava aquele povo tanto quanto Deus amava Israel. Mas aqui está a coisa mais linda, porque quando Jonas ele finalmente obedeceu e pregou a palavra de Deus em Nínive, toda a cidade se arrependeu. Então, desde Gênesis até Malaquias, Deus estava preparando esse momento, o momento em que a sua misericórdia alcançaria todas as nações. O segundo ponto nos mostra algo ainda muito mais profundo. Jesus ele nos deu uma missão que é extremamente desafiadora, mas ele mesmo nos equipou e nos capacita para cumprir essa missão. Em Marcos capítulo 16, no versículo 15, Jesus diz: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Essa ordem de Jesus é uma ordem completamente simples, mas ela é extremamente desafiadora, porque nós estamos falando sobre atravessar não apenas fronteiras geográficas, mas está falando sobre atravessar barreiras linguísticas, barreiras sociais, econômicas e espirituais. Eu não sei se você sabe, mas um dos grandes desafios nos dias de hoje é o que os missionários chamam da janela 1040. Essa é uma região no globo terrestre que fica entre as latitudes 10 e 40 graus. Fica ao norte da África, leste da Ásia e é onde se encontra o maior número de concentração de povos que ainda não foram alcançados pela palavra de Deus. 2/3 da população mundial vivem nessa região. Mais de 71% dessas pessoas são muçulmanas, 68% são budistas, 98% são hinduístas. E esses países, meu irmão, minha irmã, não são brincadeiras, eles são extremamente hostis à palavra do evangelho. Mas escuta isso daqui, os países da janela 1040 são exatamente onde estão as mais antigas civilizações do nosso mundo. Então é como se Deus estivesse chamando você para completar esse círculo que começou lá no Jardim do Éden. Eu me lembro de ouvir o testemunho de um missionário que trabalhou durante 20 anos no Oriente Médio. Ele disse que nos primeiros 5 anos que ele trabalhou lá, ele não conseguiu ganhar nenhuma alma para Jesus, ele não viu nenhuma conversão. As barreiras culturais pareciam ser intransponíveis, a língua era muito difícil, os costumes eram completamente diferentes, a perseguição era constante. Mas então ele entendeu algo que mudou completamente tudo. Ao invés de tentar fazer com que os árabes pensassem conforme os brasileiros pensam, ele começou a estudar como Jesus falaria para os árabes. Ele aprendeu as parábolas que faziam sentido no deserto, os gestos que comunicavam respeito, as tradições que poderiam ser redimidas pelo Evangelho. E aí sim ele conseguiu plantar sementes do Evangelho no coração daquelas pessoas, sem precisar falar diretamente do Evangelho como nós falamos no Brasil. Outro desafio imenso que nós temos hoje em dia é a perseguição. Eu não sei se você sabe, mas hoje mais de 360 milhões de cristãos estão sofrendo com perseguição por causa da fé. A Coreia do Norte é um dos países mais fechados para essa boa notícia do Evangelho. Dos 50 países mais fechados para o Evangelho, os 11 primeiros são de extrema perseguição. A editora pode colocar na tela agora a lista desses 11 países onde existe uma extrema perseguição religiosa. Mas sabe o que eu aprendi com tudo isso? Eu aprendi que Deus ele tem uma estratégia que fura completamente o bloqueio de Satanás. E essa estratégia nos ajuda a salvar vidas que estão se perdendo debaixo do engodo do pecado. Às vezes Deus usa sonhos, às vezes ele vai usar milagres, às vezes ele usa a internet e às vezes ele usa refugiados que saem do país de origem deles, um país onde existe perseguição religiosa, e encontra Cristo em terras estrangeiras. Eu cansei de ver isso aqui em Vancouver, na Igreja Broadway Church. A nossa igreja é uma igreja realmente multicultural. E na Igreja Broadway Church a gente consegue ver pessoas de outros lugares do mundo que não tinham acesso à palavra de Deus, encontrando Jesus, tendo a sua vida transformada, sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e podendo ser luz agora para evangelizar a sua família por dentro. E o terceiro ponto fica ainda muito mais emocionante, porque apesar de todos os desafios da missão mundial transcultural, Deus tem nos dado estratégias para quebrar essas barreiras espirituais que existem. E a primeira estratégia é justamente o que nós chamamos de missão integral.
Quando nós observamos os desafios das missões para os povos não alcançados, não podemos pensar que estamos diante de um obstáculo que é inalcançável. As agências missionárias, elas descobriram alguns caminhos para entrar nesses locais fechados. Eles encontraram caminhos para entrar nessas culturas que são completamente contrárias à verdade do Evangelho. A proposta da missão integral entende que o ser humano, apesar de ser tricotômico, corpo, alma e espírito, é também holístico. Então o Evangelho chega nessas regiões por meio de projetos sociais, por meio de inclusão de esportes, por doação de alimentos, educação e apoio à saúde. Então Deus tem inspirado os seus servos, os missionários, as agências missionárias, a lançar mão dessas estratégias para jogar por terra as barreiras espirituais estabelecidas pelo nosso inimigo. A segunda estratégia é a capacitação da força missionária. Deus ele conta com cada jovem cheio do Espírito Santo para entender o chamado do campo missionário. Mas é necessário que estejam preparados e capacitados para enfrentar os desafios e o inimigo visível e espiritual que vão se levantar durante a missão. Eu conheci missionários que foram para o campo missionário e foram sem nenhum preparo teológico, sem nenhum preparo cultural ou até linguístico. E eu posso te dizer que alguns desses missionários, eles voltaram para casa depois de algum tempo, completamente frustrados. Mas eu também conheci outros missionários que passaram anos se preparando, estudando a cultura, se preparando para falar a língua. E eles viram os frutos extraordinários desse ministério que eles plantaram nesses lugares. A terceira estratégia é entender que fazer missões transculturais é atender à ordenança da grande comissão. Mas como que você atende isso? Com preparo, com compromisso, com disponibilidade e amor pelas almas. Como nós vimos na lição 5, quando Deus fala sobre a responsabilidade missionária de Israel. E na lição 6, quando nós vimos como Deus direciona a sua igreja para a obra missionária. Agora, com essa lição de hoje, nós entendemos que Deus ele está interessado em discípulos, mas não qualquer discípulos. Discípulos comprometidos com o Evangelho de Deus. O cumprimento com excelência dessa missão requer esforço, requer ousadia, foco e preparo. E uma coisa que precisa ficar muito clara aqui, não é só um preparo, um conhecimento teológico, mas também de idioma, de contexto cultural. Eu não sei se você se lembra quando nós falamos sobre a vocação missionária de Israel, mas a mesma paixão que Deus tinha por ver todas as famílias da terra sendo abençoadas através de Abraão, ele tem hoje por ver representantes de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, adorando diante do seu trono. E se esse estudo de hoje edificou a sua vida, eu gostaria de pedir para que você enviasse ele para outra pessoa que precisa ouvir urgentemente das missões transculturais. E já me ajuda deixando aqui o seu like nesse vídeo e se inscrevendo nesse canal para a gente espalhar essa visão missionária para muito mais longe do que simplesmente aí onde você está assistindo. Porque o objetivo da grande comissão, ele consiste em fazer discípulos. E isso está além de simples indicadores de decisão por Cristo. Deus ele está interessado em discípulos comprometidos. E você pode ser um desses discípulos. Seja você indo para o campo missionário, seja você ajudando a enviar missionários, seja você orando ou contribuindo. E é importante demais você entender, missões transculturais não é um sonho distante e inatingível. Na verdade, é o coração de Deus batendo no peito da igreja hoje. E a pergunta não é se você vai participar, mas como você vai participar dessa obra. Que Deus em Cristo te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.